Quando é que Cristo volta? Esse é o tema do nosso vídeo desta noite. Bem, meus queridos, esta questão é muito relevante e pode ser respondida pela própria Escritura. Jesus parece ter respondido de forma muito bem clara nessas passagens que nós vamos ver agora. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, nesse texto aqui, você já sabe que Jesus estava conversando com o público lá na primeira era. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há que dos que aqui estão, não é aqui no século 21, é aqui lá, né, ouvindo as palavras de Jesus, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Jesus estava conversando com pessoas, dizendo para elas que muitos que estariam ali ouvindo ele não passariam pela morte, né? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Qual geração que Jesus estava se referindo? A geração que ele estava. Então, você talvez já se perguntou por que os cristãos do primeiro século esperavam, né, que Jesus voltasse nos dias deles. E de onde eles tiraram essa expectativa? Bem, dê uma olhada no extremo senso de iminência, né, nessas passagens que nós vamos ler agora. Tiago, capítulo 5, versículo 8 em diante. Sede vós quem? Vê para quem Tiago está escrevendo, né? Vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Para eles estava próximo, né? Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. E os futuristas trazendo essa mensagem para os dias de hoje, 2000 anos depois da escrita. E Pedro, 1 Pedro 4,7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Lembrando também que aqui é uma carta que Pedro está escrevendo para os judeus daquela era, orientando ele acerca do juízo vindouro, que Jesus estava às portas. Está às portas, meu querido, não é 2000 anos, não. Está às portas, é próximo, né? Então, estes versos sempre incomodaram muitos estudantes da Bíblia, né? E têm sido usados pelos teólogos liberais, né, para atacar a inspiração das Escrituras. Eles argumentam que essas passagens não foram cumpridas quando deveriam ser, né? A geração do primeiro século. Então Jesus e os escritores do Novo Testamento falharam em suas previsões e não estavam, portanto, inspirados, olhando para o estudo futurista, né? É o que se dá a entender, né? Mas esses versos apontam para a vinda de Cristo e, em algum sentido, em conexão com a queda de Jerusalém em 70 DC, assim as previsões de Jesus foram cumpridas, assim como a queda, que foi o princípio da conversa, né? A queda do templo. Ele não deixou, nem precisamos nos enganjar no malabarismo teológico para tentar explicar, né, o aparente atraso ou adiantamento de seu retorno. Foi o que aconteceu, né, bem na hora. Então muitos sabiam que a destruição de Jerusalém em 70 DC foi importante e é histórico, né, no esquema de redenção de Deus, mas nunca entenderam o seu pleno significado.
os futuristas, eles não têm apoio nem na história nem na Bíblia para levarem essa mensagem. Então, tem a ver com a consumação do plano da redenção. Os eventos finais do drama redentor veio a acontecer no primeiro século, dentro da geração dos apóstolos, antes de 70 DC. O reino de Cristo está aqui agora. O paraíso foi restaurado em Cristo, espiritualmente falando, né? Cristo venceu todos os seus inimigos, né? Quando ele fala que está consumado mesmo, né? Ele venceu todos os seus inimigos e nos deu o reino. Então, alguns dos grandes teólogos, né, e estudiosos dos últimos 300 anos têm sugerido a consideração da visão não futurista, mas preterista. Mas o cristianismo tradicional sempre esteve muito preso à ideia de que o Papa era o anticristo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. O Papa tal é o anticristo. Ou alguma noção futurista semelhante, né? Mas isso mudou. Agora não somos tão ingênuos, né? Como era quando William Miller, Darby, C.T. Russell, Rutherford, Scofield, Val Voord e Hal Lindsey, né, vieram um bombardeiro constante de falsas predições e nada se cumpriu. Foram muitos estudantes, né, das escrituras trazendo para o lado futurista, eles sempre tentando datar, sendo que a própria escritura diz, o próprio Yahushua disse, o Messias falou, sempre orientando o povo daquela geração, que o dia e a hora nem ele sabia, nem os anjos, somente Deus. Mas uma coisa o Senhor deixou bem esclarecido. Assim como uma mulher, né, eu sempre gosto de citar esse exemplo aqui, porque isso ajuda também a abrir a mente do povo. Assim como uma mulher grávida, quando ela recebe a notícia que está gestante, né, que vai gerar um filho, não precisa ninguém vir profetizar, olha, dentro de 9 meses você vai dar à luz. Não precisa, porque ela sabe que a gestação vai durar 9 meses. Acontece alguns imprevistos, né? E às vezes a criança nasce um pouco antes dos 9 meses, mas é um caso assim de uma vez ou outra, não é sempre. Mas o normal é 9 meses. Então, ela não sabe o dia que vai dar à luz. Ela não sabe o dia que ela vai pôr a criança para fora. Mas ela sabe que é dentro de 9 meses, né? Então, assim como Jesus também disse, eu não sei o dia nem a hora, mas uma coisa eu vou orientar vocês aqui. Vejam os sinais, e os sinais eram previstos para aquela geração, porque isso envolvia tempo, envolvia linguagem de figura e também conjugação verbal, e também respeitando com quem Jesus estava conversando. Jesus não estava conversando ao vento. Jesus sempre esteve acompanhado dos discípulos e também de grandes multidões. Então, quando o Senhor ele pronuncia essas palavras, ele não está pronunciando para pessoas que talvez chegassem a ler as Escrituras, porque você sabe que as Escrituras passaram por várias mudanças. Houve grandes conflitos de guerras, e nesses conflitos de guerra foram perdidos muitos pergaminhos originais. Então o que você tem hoje na sua mão não é originais, são cópia das cópias. E passando pelas traduções, passando pelo Septuaginta, você sabe que existem muitos textos acrescentados. Existem muitos versículos acrescentados, por quê? Você pode puxar aí, dá um Google aí, você vê os pergaminhos, como eles eram encontrados. Eram pequenos fragmentos, e desses fragmentos eles criaram um livro de 40 capítulos, um livro de 50 capítulos. De onde saiu o restante da leitura? De onde saiu o restante dos textos? Existem algumas bíblias que você encontra os colchetes, né?
que quer dizer que o texto foi inserido, foi acrescentado, para dar sentido à leitura. Então, se eles colocassem somente o que estava escrito nos pedaços de pergaminhos, não teria como entender a mensagem. Então, eles acrescentaram, mas houve muitas mudanças intencionais, né? Então, muito cuidado com isso. Jesus está voltando. Se você for perguntar para o seu pastor e ele for futurista, ele vai dizer que isso é heresia. Dois pontos aqui importantes para o futurista. Negativos, né? Pontos negativos. Primeiro, eles não têm o apoio bíblico. Eles estão futurando uma coisa que não é para hoje. Foi para aquela geração. Segundo ponto, eles não têm apoio histórico para afirmar a sua base futurista. Então, fico por aqui, meus queridos. Graças e paz a todos. Se você não é inscrito no canal ainda, ajude esse canal a crescer, que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram. Faça a palavra correr. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos. E obrigado aos novos inscritos que têm feito a inscrição aí, tem ajudado bastante o canal a crescer. Graça e paz.